Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria, muito prazer que estou aqui realizando esse trabalho e agradecendo primeiramente a SP Escola de Teatro pela oportunidade e também agradecer a Anne pela gentileza de ter cedido uma das aulas do importantíssimo curso que ela está ministrando aqui com vocês, para que eu pudesse, então, deixar registrada a minha visão a respeito de administração e marketing do teatro. Como vocês estão a par, eu acabei de ministrar um curso aqui, que ocorreu de abril a junho, e justamente a respeito deste tema, onde eu falo especificamente a respeito do teatro, mas são questões que, na verdade, podem se estender a outras manifestações de arte, a outros tipos de espetáculo, né, a outras manifestações artísticas. E o que eu tenho para tratar com vocês, a minha proposta de utilização do tempo é a seguinte, de trabalharmos durante mais ou menos 40, 45 minutos a respeito do tema administração do teatro e logo a seguir partirmos para mais ou menos 15 minutos de conversa, de troca de opiniões, de informações, e depois então trabalharia com vocês a questão do marketing teatral. Olá. Bem? Obrigado a vocês. Então, estamos de acordo, depois, na outra hora de trabalho, dividiremos, né, mais ou menos também 40 a 45 minutos para exposição a respeito de marketing teatral e a seguir uns 15 minutos aí de conversa. Bom, então, aquilo que a professora Anne disse há pouco é realmente um fato. Eu tenho observado durante toda a minha vida de ator, durante toda a minha trajetória de ator e também depois como professor de teatro e tudo mais, esta dificuldade muito grande que o artista, de uma forma geral, o ator e o artista, de uma forma geral, tem de aceitar a realidade de que precisa ser também um administrador, né? Que possa gerir o seu próprio trabalho de uma maneira autossustentável, como disse a professora Anne. E esta necessidade de ser também um administrador é tão recusada pelos atores, pelos artistas, de forma geral, que acaba sendo até um verdadeiro tabu dentro da classe teatral, né? Mas é uma realidade. Não é possível que o artista deixe totalmente, por conta de outras pessoas, a importantíssima tarefa de administrar o seu próprio trabalho. E, de uma forma geral, eu fui buscar algumas noções a respeito de administração no curso, no mestrado que eu fiz a respeito, para tentar trazer, então, isto para o âmbito do teatro e das artes de forma geral, né? E o que a gente pode perceber dentro de tudo isso? É que, eu quero só controlar o horário, viu, gente? É que administrar, o que é? Nada mais é do que organizar pessoas em torno de uma ideia, não é? Organizar os recursos materiais, humanos, né? No sentido de produzir, de realizar, de concretizar um objetivo, uma proposta, um projeto, não é? Então, administrar não é nada mais do que isso. Porém, administrar implica em algumas posturas, né? Como delegar, como organizar, como planejar, né? Estes são alguns aspectos
fundamentais do ato de administrar, né? E dentro disso, talvez um dos pontos principais seja exatamente a questão da atribuição de funções, né? Passou para o anedotário da cultura, das artes, a figura do diretor artístico, do diretor que acumula todas as funções, que fica doido, desesperado, enlouquecido, surta, né? Acaba tendo um infarto antes do espetáculo estrear, porque ele colocou sobre os seus próprios ombros todas as responsabilidades e mais algumas. Então, uma das propostas que faço, né, de estudo, de análise, é desta necessidade de criação de uma equipe administrativa, uma equipe que possa realmente administrar, que possa realmente administrar a produção do espetáculo teatral, a produção do espetáculo artístico de uma forma geral, não é? Então, nesse sentido, nós temos muito provavelmente a figura de um produtor, né? Alguém que, através de recursos próprios, o que hoje é um suicídio, não é? Colocar recursos próprios numa produção artística, né? Mas, enfim, através de recursos próprios ou captados a partir do seu prestígio pessoal, a partir da sua força de trabalho, né? Este produtor, né, se propõe, então, a concretizar a ideia ou as ideias de um grupo de criadores artísticos, né? Então, a figura desse produtor, evidentemente, é indispensável, né? E esse produtor, ele é uma característica no teatro brasileiro, certamente, né? Nós tivemos, ao longo do tempo, produtores extremamente importantes, né, que, inclusive, marcaram época em termos culturais. Temos, para citar apenas um exemplo, Sandro Poloni, que foi o produtor de vários espetáculos, ou de todos os espetáculos em que atuou Maria della Costa. E temos a situação muito interessante de produtores que criam uma simbiose, criam uma ligação visceral, uma ligação umbilical com estamos fechos? Passou por aí? Tá, perfeito. Muito obrigado. Seja bem-vindo. E criam uma ligação visceral com uma atriz ou um ator, né? O caso, por exemplo, de Sandro Poloni, com relação a Maria della Costa, né? O caso, numa outra esfera, numa outra situação, do Antônio Fagundes, com uma produtora muito importante, chamada Marga Jacob, né? Uma mulher maravilhosa, que produziu, né? Ou coproduziu também grande parte dos espetáculos do produtor, né, Antônio Fagundes, e outros tantos que poderiam ser citados. Mas, enfim, para dizer que a figura desse produtor como atribuição de função dentro da equipe de trabalho, ela é fundamental, porque é a geratriz, né, de tudo, né? A par disso, eu chamo a atenção para a necessidade evidente da existência do diretor artístico. Agora, este diretor artístico, ele deve se limitar às funções que são administrativas também, mas as funções ligadas ao espetáculo, à parte artística do espetáculo em si. Não se sobrecarregar com outras funções que não sejam da sua competência. Porque ele irá administrar, grosso modo, todo o trabalho dos atores
e também dos criadores da parte técnica, né? Do iluminador, do cenógrafo, do figurinista, né? Tudo isso passará pelo crivo do diretor artístico. Por isso que, a parte disso, deve haver um diretor de produção. Deve haver alguém que se responsabilize, né, pela produção, pelo aspecto de tornar produto aquilo que um artista concebeu. Na verdade, este curso que nós ministramos aqui recentemente, né, trabalhou exatamente essa questão, né, de que da existência do produtor, de reconhecer a existência do diretor de produção, né, a importância desse trabalho, e de que, na verdade, este diretor de produção, né, ele contribui para a viabilização do produto cultural. E esse produtor, esse diretor de produção, ele vai trabalhar com o produtor executivo, ele vai analisar as questões relativas a finanças, vai supervisionar questões relativas a encontrar profissionais, né, recursos humanos, né, sejam artísticos ou técnicos, para poder desenvolver o trabalho, né, e vai também cuidar de marketing. Marketing nós vamos deixar então para o segundo momento do nosso trabalho. Bom, na verdade, a necessidade de criar uma equipe de direção, uma equipe de controle, de administração do espetáculo teatral, né, é sentida na pele por todo e qualquer empreendedor, né, artístico. Ele apenas, eventualmente, pode não concordar com o fato, mas realmente ele precisa disso. A par disso, ou a parte disso, nós temos também a questão do espaço teatral. Então, em muitos casos, além de montar um espetáculo, o produtor também, ele se propõe o quê? A administrar um espaço teatral, olá, tudo bem? Administrar um espaço teatral onde serão apresentados estes espetáculos, né? Então, há necessidade aí, talvez até, de mais algumas funções, né, com relação a este espaço teatral, né? Ou, por outro lado, em outras ocasiões, né, o espaço teatral existe e recebe apresentações de espetáculos que eventualmente são contratados, né, tratados de se apresentar aqui. Mas, de qualquer forma, este espaço teatral vai precisar também de um administrador geral, né? Vai precisar de um diretor artístico, vai precisar de um diretor técnico e vai precisar de um diretor de marketing. O diretor artístico desses espaços teatrais, hoje, é chamado também, é conhecido também como curador. É aquele que tem um conhecimento artístico muito grande, que lhe possibilite escolher entre as várias opções do mercado, né, os espetáculos que mais bem se encaixem na filosofia de trabalho daquele espaço cultural, né? Essa função é importantíssima. Sei que o ator Dan Stulbach é o curador do Teatro Eva Herz, né? E é muito apropriado, porque, sem dúvida nenhuma, é um homem que tem, é um artista que tem um conhecimento muito bom, muito amplo a respeito da arte, da cultura, ou seja, é uma pessoa certa no lugar certo, né? Nem sempre também esse curador precisará ser um artista, né? Não é um caso, mas eu digo que neste caso aí, a escolha
foi muito acertado, não é? A questão do diretor técnico do espaço teatral, né, é muito importante também, porque a todo momento nós temos inovações técnicas. É preciso saber que tipo de luz se pode usar, né? Ou melhor, que tipo de luz se pode comprar mais barata, né? Que tipo de som se precisa utilizar, como se deve fazer a manutenção do espaço, que tipo de informatização pode ser utilizada para dinamizar as ações dentro daquele espaço teatral. Então, tudo isso aponta para a necessidade, para a importância da existência de um diretor técnico, né? E o diretor de marketing vai cuidar de uma série de aspectos que antes talvez não se imaginasse ligados à questão do marketing, mas que, vistos sob a ótica da otimização dos recursos e, sobretudo, da autossustentabilidade do espaço, sempre que possível, né? Então se tornam muito interessantes. Bilheteria, né? Bilheteria é fundamental, né, no aspecto administrativo, né? Através do bilheteiro há a entrada de recursos, né, para a empresa teatral. Os recursos entram através da bilheteria, através do bilheteiro. É preciso que ele esteja muito bem treinado, muito bem consciente da importância do seu papel, né? O Antônio Fagundes diz no espetáculo, o alter ego dele, né, aquele personagem que ele cria, no espetáculo 7 Minutos, que lembra disso, que é importante para o ator ficar ali na bilheteria vendo o pulsar do público, o que o público comenta, o que o público quer, né? O que o público almeja, né? Os comentários, que por isso tudo, a função mais importante de todo o contexto, claro, é um exagero, mas a função mais importante é do bilheteiro, né? Porque ele está ali recepcionando, é a primeira pessoa com que o público tem contato, né, na hora que chega ao teatro, né? Outras questões de marketing que veremos a seguir, quando estivermos falando especificamente a respeito disso, né? Agora, vejam, outras questões administrativas importantes, né? Por exemplo, uma detalhada análise da ocupação, do histórico da ocupação do espaço teatral, né? Se esse espaço teatral está sob nossa responsabilidade, sob responsabilidade do grupo, da empresa teatral, do produtor, né? Agora nós temos, muito recentemente, o grupo Tapa assumiu a residência do Teatro de Arena Eugênio Gusnet, né, por um período, né, parece que é 2 anos, alguma coisa assim, né? Então, certamente, né, alguém lá deverá estar tomando medidas administrativas, mais ou menos nesse sentido aqui, olha, né? Quantas apresentações no ano, de quantos espetáculos diferentes, né? Dias usados para manutenção, público total atingido no ano, público médio atingido por dia, né? Valor total de ingressos vendidos, valor médio de ingressos vendidos. Então, certamente, todas essas questões administrativas são muito importantes e precisam estar sempre de acordo com a preocupação do administrador teatral,
né, da equipe de administração, né, teatral. Agora, até agora falei a respeito de administração no sentido de atribuição de funções, né? Agora, pretendo falar de administração do ponto de vista do tempo, administração do tempo. Na verdade, o nosso conceito, né, que bonito, isso é realmente aqui um ambiente teatral, é um ambiente artístico. De repente alguém começa a cantar, é maravilhoso, né? Que esplêndido, tudo bem. Então, a administração do tempo, né? Nós sabemos, quando falamos em cronograma, sabemos a origem deste termo, né? Cronos, né? Que o deus grego que devorava seus filhos com medo que eles lhe viessem a ser adversários, né? A ser seus adversários, né? E no caso, nesse sentido, Cronos significa para nós o quê? Né? O tempo que nos devora, né? Embora sejamos seus filhos. Né? Eu afirmo, vocês podem não acreditar, mas eu afirmo a vocês, né, que eu já tive cabelos pretos, né? Essa barba branca de hoje não era assim tão branca, né? Era preta. Eu tinha uns cabelos, eu fiz hair, né? Tinha uns cabelos revoltosos, revoltados, uma cabeleira black power, assim, uma coisa, né? Usava-se naquele tempo. E olha como é que eu estou hoje, né? Então, o tempo devora, né? O tempo nos devora. Vocês todos jovenzinhos, né? Tenho certeza, faço votos, né? Hão de ficar bem velhinhos todos vocês, né? E isso não é praga, não. Isso é um desejo que vocês vivam bastante. Enfim, né? Como é que nós administramos o tempo nas nossas vidas? Né? Nós temos uma tendência muito forte, né? Minutinho. Sarou da gripe, Anne? Sarou da gripe, Anne? Anne, sarou da gripe? Olha. Estava gripadíssima quando conversamos. Mas, enfim, nós temos uma tendência muito forte de perder o prazo das coisas. Nós até que planejamos, nós até que estipulamos, criamos condições de prazo suficiente para as coisas, mas nós temos uma tendência muito grande de transformar planos de longo prazo em médio prazo e deixamos que de médio prazo eles acabem, né, resvalando para de curtíssimo prazo, né? Então nós saímos desesperados tentando resolver as coisas, né? Enfim, na montagem teatral, na montagem do espetáculo teatral, na administração teatral, né, isso é muito grave, isso é um problema muito sério, né? Então, uma outra reflexão que eu proponho é da necessária possibilidade de determinar os prazos para as coisas, os prazos para a efetivação do trabalho. Eu entendo que um processo de montagem teatral precisa ter pelo menos um ano, pelo menos 360 dias de antecedência, né? E nisso você precisa o quê? Cuidar de direitos autorais, né? Precisa cuidar de local, definição de locais de apresentação, né? Há teatros que têm agenda, né, para 2, 3, 4, 5 anos. Então, você precisa chegar com muita antecedência
para poder conseguir o teatro que você quer, né? A situação que você quer, o espaço que você precisa para o seu espetáculo. Então não pode ser uma coisa de última hora, de correria, né? Tratar direitos autorais costuma ser lento e complicado, infelizmente, né? Nós ainda dependemos muito, atualmente, de um órgão chamado SBAT, que anda mal das pernas, né? Eu não tinha percebido isso, mas no curso de produção executiva agora, né? A Kelly, a Nayara e outros alunos me despertaram a minha curiosidade para isso, que realmente a SBAT anda mal das pernas. E sendo aquela que representa o autor, né, então acaba sendo uma dificuldade a mais para quem produz o espetáculo. Depois você tem, né, talvez com menos tempo, necessidade um pouco menos de tempo, né, o quê? Efetivamente, criar essa equipe de trabalho, né? Você tem que ir atrás dos atores, você tem que contratar atores e técnicos, né? Não se contrata, técnicos são raros no mercado. Iluminotécnico, cenotécnico, são raríssimos. Tem trabalho permanentemente, eles têm trabalho, eles não ficam dependendo de quem vá procurar, eles têm uma agenda de trabalho. Então, para contar com um profissional desse, você precisa contatar com bastante antecedência, né? E outras questões, eu não vou me deter aí na análise de cada aspecto, creio que vocês poderão fazer isso depois, né? Mas, mesmo a questão, por exemplo, de ensaios, né? O teatro profissional, né, que exige resultados rápidos, mesmo assim, não pode prescindir aí de um período, pelo menos, de 90 dias, 60, 90 dias de ensaio, né? Grupos experimentais, trabalhos experimentais, podem ficar, às vezes, até 12 meses, 18 meses no processo de ensaios, né? Então, criar aí um organograma é fundamental, né? Bom, um outro aspecto bastante importante deste fazer teatral, olá, tudo bem? Desse fazer teatral é a questão dos custos, né? Dentro daquela ideia colocada pela Anne de que o teatro precisa ser, a arte precisa ser autossustentável na medida do possível, para não ficar totalmente dependente de patrocínios, né? Elaborar uma planilha de custos, né? E também de receitas, de entrada de dinheiro, né? É fundamental, né, para a administração do espetáculo. É preciso levar em conta, por exemplo, que atores, diretor, equipe de criação, geralmente trabalha com um fixo e mais porcentagem, né? O espaço teatral, você aluga, se você não é o dono do espaço teatral, você aluga com porcentagem com mínimo fixo. Técnicos, também fixo. E assim por diante, né? Direitos autorais, de acordo com a arrecadação, né? Com valor mínimo fixado. Às vezes você tem um avaloir, ou seja, uma taxa que você paga, uma sobretaxa que você paga pelo uso do texto, né? Em razão de o mesmo estar em grande evidência ou estar em cartaz no exterior, quer trazer para cá, então você paga uma taxa ainda a mais a respeito disso tudo, né? Agora, a entrada de
recursos. Vejam que eu não estou falando ainda em captação de recursos. Nós vamos falar lá em marketing. Mas a entrada de dinheiro, né, ela precisa ser muito bem controlada, muito bem administrada. Né? Ainda existe algo muito antigo, né, que é o borderô. Ainda persiste, ainda existe nos dias de hoje, não deixa de ser a maneira mais prática, mais adequada de administrar isso. Né? É de você colocar ali ingressos a preço normal, ingressos com desconto, ingressos para estudante, fazendo aí, abrindo um parênteses para fechar daqui a pouco, né? Vocês acabam de ver que o Congresso aprovou, não é? Depende agora só de sanção da presidente, né? A limitação das meias entradas. Leram sobre isso, né? Agora estão limitadas a 40%. Né? Não deixa de ser um pleito justo, né? Porque o governo, né, sempre legislou em cima de uma atividade privada e impondo, não é, normas, maneiras de trabalhar e tudo, e inclusive limites de lucro ou de oferição de renda, né, a uma atividade privada. E não é direito do governo fazer exatamente isso. Cria-se uma série de mecanismos para privilegiar grupos, né, subgrupos, né, o estudante, o idoso e tal, mas sem a devida contrapartida de apoio ao produtor, né, nesse sentido. Essa é a minha opinião. Então eu vejo como positivo. Depois nós vamos discutir se isto será feito com o objetivo de baratear o custo. Pode falar. Eu acho que você precisa falar o microfone, porque está sendo gravado. Uma questão a respeito dos ingressos também, que é que o governo ele financia espetáculos com Lei Rouanet, eu acho que está sendo revisto a Lei Rouanet em questão dos ingressos, porque o governo financia através da Lei Rouanet, porém não existe, na maioria dos casos não existe uma contrapartida na questão dos valores dos ingressos, que os espetáculos financiados até com Lei Rouanet, na maioria dos casos, hoje em dia eles já estão assustados já com as cobranças que o público e que as ruas estão fazendo, até antes das manifestações já estavam assustados com isso. Então, diminuindo o preço dos ingressos. Mas tinha espetáculos financiados pela Lei Rouanet com custos elevados de ingressos, né? Tanto é que, assim, outro dia eu vi que tinha um show da Maria Bethânia que era financiado pela Lei Rouanet e que ela colocou, assim, 20% dos ingressos a preços populares para quem chegasse até tal hora antes da bilheteria abrir ou fechar, sei lá, era com preços bem pequenininhos. Mas então, assim, quem tem Lei Rouanet tem que saber que o dinheiro vem do governo, então tem que se cobrar preço barato, não pode colocar um preço lá em cima. Essa é a minha questão. Então, concordo com você, mas, na verdade, essas estratégias de marketing, né, que você se referiu, elas são próprias mesmo do fazer teatral, né? Você oferecer, desde que você tenha tido, né, um apoio, né, um patrocínio, um investimento por parte do dinheiro público, mas, na verdade, né, o que nós estamos falando é a respeito de uma regra geral, né, que persistia até agora, de que necessariamente todo e qualquer estudante ou todo e qualquer idoso, toda e qualquer pessoa dentro dessas condições que chegasse, né,
na bilheteria poderia comprar com 50% de desconto, ou seja, meia entrada. Na verdade, né, o que acaba acontecendo, ou que acabava acontecendo, né, o produtor colocava o preço lá em cima, de uma forma geral, para vender tudo a 50% de desconto. Né? Na verdade, isso que se pretende, creio, né, esta distorção que se pretende corrigir. Não sei se este objetivo será também atingido. Pode muito bem acontecer de ser limitado o número de ingressos, né, com desconto, né, e de os preços, de uma forma geral, continuarem altos do mesmo jeito. Né? Mas, enfim, é importante para nos sentar uma tentativa nesse sentido. Vamos ver o que ocorre. Pois não. Bem, eu tenho uma visão um pouco oposta dessa relação bilheteria e ingresso e lei, porque um produtor que recebe insumo, ele tem que entregar um bom produto cultural. Ele não está para fazer política, ele não está para fazer projeto social, ele está para fazer cultura, certo? Então, o fato dele ter tido insumo significa que ele teve algum mérito. A questão está não no preço, no valor do ingresso, né? Mas sim, eu não acho que quem tem lei de incentivo tenha que ter ingressos populares, tem que ter cotas populares, como a lei exige. Porém, o erro está na permanência do insumo. Um produtor que ele capta, supondo, 500 mil para fazer uma peça de teatro, e ele levanta em bilheteria os outros 500 mil, ele no próximo evento não poderia estar captando mais 500 mil. Ele deveria ter uma linha porque a palavra incentivo é para incentivar o mercado a se organizar. E hoje as leis de incentivo estão sendo utilizadas como ação societária do governo na produção cultural. Então, é exatamente a questão do administrador. Um bom administrador de teatro, como um bom administrador de qualquer atividade cultural, tendo insumo, o que ele deveria fazer? Se utilizar bem dos recursos da bilheteria, seja ela o valor que ele conseguir vender, porque não é popularizando que a gente vai ter público. O público vem pela qualidade do que está em cima do palco. Ele vem, tem gente que paga R$90, paga 150, paga 350 para ver determinadas coisas. Público tem. A ação social não deve ser do produtor. Eu acho muito interessante porque o pessoal da cultura assume uma responsabilidade social que não é dele. Né? Eu já dei esse exemplo para os alunos. Se o governo ele dá dinheiro para um agricultor plantar milho, ele não entrega pipoca, ele entrega milho de boa qualidade. Então, não cabe a nós fazermos ação social. Então, eu insisto nisso, que eu acho que o processo é essa reincidência permanente de companhias que adquirem recursos pela bilheteria, mas nem acabou o evento, eles já estão entrando novamente, como se essa bilheteria fosse lucro líquido. Lucro líquido. Então, o problema não é o valor. Eu acho que nós temos que ter o valor do ingresso balizado pelo valor do produto cultural. As pessoas pagam R$150 para assistir um jogo de futebol e pagarão agora, não sei quanto, 500 pau para assistir uma Copa do Mundo. Então, elas têm que entender que o que está em cima do palco vale mais do que isso. Então, não é, essa coisa não se relativiza. Acho que não cabe a nós, produtores, assumirmos esse tipo de responsabilidade. Então, agora, como eu estava lhes dizendo, o borderô é um instrumento de entrada desses recursos, né? E precisa ser tratado com muito respeito, com muito cuidado, né? Bom, eu acho que nós já podemos entrar no outro assunto, marketing, porque já houve algumas intervenções e isso é muito bom, muito interessante, né? Vamos entrar já no outro assunto e depois teremos mais tempo para discutir. Né? Marketing teatral.
A ideia que se faz de marketing por um lado, propaganda, fazer marketing, fazer propaganda, ou, por outro lado, captar recursos, né? Mas marketing é muito mais do que isso, né? Parte-se do princípio de que o marketing é necessário, é importante, primeiro, na medida em que o produto oferecido, né, é disponível no mercado, está disponível no mercado, né, e o número de interessados neste produto, né, é muito pequeno em relação à oferta que existe desse produto. Então, em qualquer situação, né, que se caracterize, né, esta situação, nós temos aí a necessidade do quê? De marketing, de trabalhar com estratégias de marketing, né? Ao falar em marketing, nós temos que admitir também o seguinte, que a arte que nós estamos produzindo é um produto. Isto é um problema sério. Nossa, os artistas, de uma forma geral, detestam esse tipo de colocação. Minha arte é produto? Oh, você está me ofendendo? Isso é uma ofensa? Onde já se viu? Minha arte é arte. Minha arte não é produto. Não. Nossa arte, né? A arte é também um produto, né? E, como tal, pode e precisa ser tratada. É claro, nós não vamos vender a nossa alma ao mercado, né? Mas é importante que essa nossa arte seja viabilizada em termos de mercado. O que significa trabalhar em termos de mercado? É trabalhar orientados para o mercado. Neste sentido, a arte, que é um produto que é fundamentalmente serviço, né, que é constituído fundamentalmente por prestação de serviço, né, esta arte, ela precisa fundamentalmente de passar por aquilo que se chama marketing estratégico. Significa marketing estratégico? Trabalhar, muitos de vocês devem conhecer isso, isso é muito comentado, né? É trabalhar orientado para os 4 P's, né? O próprio produto, o preço, o ponto de venda e a promoção, né? Isso é muito, muito conhecido, né? Bem, só que, no caso, pensando a nossa arte, pensando o nosso fazer artístico, né, o que nós percebemos? Que no centro de tudo, né, deve estar o quê? O espectador. O espectador deve ser objeto da nossa preocupação central, primordial, né? No que diz respeito a qualquer outro produto ou serviço, produto-serviço, né, nós daríamos o nome de consumidor, né? Mas no nosso caso, vamos tratá-lo especificamente pelo que ele é o nosso espectador. E é preciso que nós desenvolvamos nosso trabalho orientados para o espectador, com orientação para o espectador, com orientação para atender a expectativa, a necessidade, o anseio, o gosto desse espectador. Aí vocês poderão dizer o seguinte, mas a função primordial da arte grosso modo, ou uma das, propor verdades, ideias para o espectador, né, mesmo que sejam fundamentalmente contrárias àquilo que ele pensa, ou àquilo que ele quer, né? Tudo bem, concordo, né? Mas o nosso desapego
dessa necessidade de procurar o que o espectador quer, chega a um absurdo. É a minha realização. Né? Mas, em nenhum momento, ou em poucos momentos, né, em poucas situações, né, você procura saber o que o espectador quer. Havia necessidade de pesquisa de mercado, como se faz com relação a qualquer outro produto, né, para saber, né, o que as pessoas querem, as pessoas gostariam de assistir. Né? Um outro aspecto, então, dessa questão do marketing estratégico, né, seria a questão do preço. Como trabalhar o preço? Preço na montagem teatral, na montagem artística, na produção artística, né, é o quê? É o resultado do seu custo, o custo que você teve para montar esse espetáculo, quem sabe daí tirando o valor de insumos oficiais, né, através de leis de incentivo cultural com base em renúncia fiscal, né, e acrescentando aí o quê? Uma margem de lucro. Lucro? Que palavrão! Que isso? Como é que vamos falar em lucro em termos de produção? Não, mas, gente, este lucro, entre aspas, né, é a formação de um pecúlio, de uma reserva para a produção do próximo espetáculo. Né? Meu Deus, não há pecado, não é um pecado mortal, né? Não é um pecado mortal pensar nesse lucro, sabe? As pessoas pensam que é, mas não é, né? Então, há necessidade de precificar. E aí nós voltamos à questão dos ingressos para estudantes e para idosos e tal, né? Com 50% de desconto, né? Você tem várias estratégias de preço de qualquer produto, né? Qualquer que seja o produto, né? Se você vai à feira, né? Você se defronta lá com a lei da oferta e da procura, né? No início da feira, né, a mercadoria custa XYZ. Né? Às 10 horas da manhã está custando XY, né? E depois está custando apenas X. Então, é uma realidade de mercado. Né? Então, isto, de certa forma, também se aplica, por incrível que pareça, ao fazer teatral, ao fazer artístico, ao produto artístico. Né? Você pode ter como opção, sei lá, né, lançar o seu espetáculo, né, por um preço, por ingresso relativamente alto, para ir baixando esse preço, diminuindo esse preço ao longo da temporada, né, ao longo do período. É uma estratégia. Né? Como você pode também, não é, Antônio, fazer exatamente o contrário. Você pode lançar o espetáculo a preço bem barato, bem baixinho, né? Apostando, né, numa receptividade muito grande que o espetáculo possa ter, né? E de modo que você possa, né, depois elevar o preço do ingresso. Você pode colocar o preço do ingresso inteira, né, ingresso normal, bem elevado, sabendo que você vai vender pouquíssimos ingressos, né, inteiros, né, apostando numa grande quantidade de venda de ingressos com 50% de desconto. Né? Então, a precificação, né, organizar o preço, definir o preço, né, é um aspecto
muito importante e que tem que ser trabalhado previamente. Não pode ficar à deriva, né? Não pode ficar ao sabor do acaso. Né? Acho que eu vou fazer assim agora. Não, tem que ser realmente planejado. Você precisa ver, né, os compromissos que você tem, os compromissos financeiros que você tem, se eles lhe possibilitam, né, uma estratégia de preço baixo a princípio para ter uma entrada maior, de mais dinheiro depois, né? Ou se os seus compromissos financeiros lhe obrigam a já lançar o espetáculo com preço elevado, né? Um ingresso de valor elevado, né? Então, essas questões todas precisam ser analisadas no que diz respeito a preço, né? Atenção, eu vou deixar de propósito captação de recursos para o final, né? Atenção ao espectador, né, no espaço teatral. É um dado importantíssimo, né? É um dado fundamental, né, de marketing. Porque o marketing, no caso, vai funcionar como, né, dar ao espectador alguma coisa além daquilo que ele espera, daquilo que ele tinha como expectativa. E, na verdade, marketing é isso. É você surpreender positivamente o consumidor. Não é? No caso, hoje, os produtos estão todos relativamente parecidos, né? Oferecem relativamente as mesmas vantagens, né? Então, sobressai o quê? Aquele produto que oferece algo a mais, um plus, alguma coisa que surpreenda efetivamente o espectador. E aí é preciso o quê? Ser criativo, não é? Se for preciso colocar um tapete vermelho para o espectador entrar, que seja, não é? O comandante da TAM, falecido comandante Rolim Amaro, né, colocava literalmente um tapete vermelho para os passageiros entrarem nos aviões da TAM, né, para dar àquele passageiro, né, a dimensão da importância dele para a empresa. Né? Será que nós damos, enquanto produtores, fazedores de arte, né, se estamos lá no espaço teatral recepcionando o nosso público, será que nós damos essa atenção ao público? Será que nós damos essa importância ao nosso público? Né? Será que nós fazemos realmente alguma coisa que o surpreenda positivamente? Né? Porque é o diferencial. Né? Na minha dissertação de mestrado, eu coloquei também uma ideia que foi até bem aceita, de que o crítico teatral, por exemplo, né, poderia, além de falar das condições artísticas do espetáculo, né, podia também prestar serviços